melhor. E tem um site na internet que eu gostei demais. Eu li uma reportagem sobre ele, uma super interessante, e aí eu fui atrás desse site. Então, esse site, ele entrou em contato com as que consideraram as 100 pessoas mais influentes do planeta. De que maneira? Eles selecionaram várias áreas de atuação, tipo robótica, psicologia, sociologia, escritores, e escolheram as 100 mais influentes, com uma votação geral. E eles chegaram para essas pessoas e perguntaram: você se sente otimista com relação ao nosso planeta? Sabe o que me apaixonou? Os 100, sem nenhuma única exceção, disseram sim. Que eles se sentem otimistas com relação ao planeta. Gente ligada à ecologia, gente ligada à tecnologia, gente ligada a várias... se sentem otimistas com relação ao planeta. Então, se são as 100 pessoas mais influentes, nós estamos falando de pessoas de gabarito. Pessoas que estão ocupando uma posição na área científica ou na área de atuação delas de relevância, são formadores de opinião. E eles se sentem otimistas com relação ao planeta. E, olhando o que eles falaram, no ponto de vista estatístico, nós melhoramos barbaramente. Mas as pessoas pegam pontos e não pegam a relação do macro. Porque lembram que tudo é relativo, depende do ponto de vista que estamos olhando. Então, tudo piorou. Se a gente pegar a época medieval, o número de assassinatos, e hoje, não há comparação possível. Em 1792, um divertimento popular para uma família era acender uma fogueira e queimar um gato, enquanto todo mundo assistia. Se numa esquina qualquer aqui, desta cidade, alguém estiver queimando gato, vão chamar a polícia. E o pior, a polícia vem. Vem, e é possível que haja uma comoção social porque estavam queimando um gato numa fogueira. Então, isso é relevante? Sim. Nos últimos 10 anos se investiu mais em ação social do que nos últimos 500. Vocês têm ideia do que significa isso? No último ano se investiu mais em ecologia do que nos últimos 10. Então, há uma progressão intensa com relação à melhoria. A nossa tecnologia está crescendo muito. O nosso problema maior hoje é de natureza moral, é a corrupção. Porque tecnologia para melhorar a gente já tem, conhecimento para melhorar a gente já tem, falta somente o investimento. E eu tive uma notícia que, em primeiro momento, me deprimiu, mas depois eu fiquei, assim, muito excitada com relação ao projeto Genoma, que a tecnologia desenvolvida nos permite resolver uma série de doenças. A gente precisa de investimentos adequados. Se nós conseguirmos superar a corrupção, que é o real problema, o impedimento do acesso, gente, vocês têm ideia de que em pouco tempo a gente muda a face do planeta? Vamos entender. A gripe, ela causa sérias dificuldades, mas ela é fonte de lucro de algumas empresas. Enquanto a doença for fonte de lucro, ela nunca vai acabar. Então, interessa economicamente curar? Não, então não vai ter. Se nós conseguirmos mobilizar a população para que isso se torne real, acaba em pouco tempo. Tipo assim, não precisa esperar 500 anos, não. Com investimentos adequados, evitando esse tipo de entrave, está resolvido em 40 anos. Quer dizer, o seu neto já vai aproveitar a ausência de várias doenças genéticas. Então, com as informações que estão sendo colhidas nesses projetos de pesquisa, a gente pode eliminar da face da Terra uma série de doenças de natureza genética. Agora, entendam, por que não está acontecendo agora? Porque doença dá lucro. Então, enquanto isso acontecer, não funciona. Nós temos tecnologia de produzir alimentos mais baratos, de maneira mais... Por quê? Porque, pensa bem, outro dia estavam queimando determinados produtos para aumentar o preço. Pensa, a gente fala de fome, como é que queima alimentos? Então, o problema não é tecnologia, o problema não é espaço, o problema não é esse. O problema é de natureza moral. Então, se a gente resolve do ponto de vista moral, está resolvido o planeta. Nós teremos essa tecnologia a serviço da população, nós teremos esse conhecimento servindo. Eu me lembro que na Copa teve uma cena esquisita, né? Tinha as mulheres dançando, aquele negócio. Por sinal, estava feio, viu, gente? E teve lá um momento estranho, que tinha um negócio no meio do campo e tal. Só depois eu fiquei sabendo que havia uma experiência científica acontecendo ali. Nicolaides, que é um cientista, que é brasileiro, que é considerado um dos 10 cientistas mais influentes do planeta Terra,
ele estava fazendo uma apresentação. Ele levou um exoesqueleto e permitiria um paraplégico andar e ele queria dar o chute e queria alguns minutos de atenção durante a Copa. Com que objetivo? Angariar investimentos para produzir essa técnica, que já existe. Ele trabalhou numa interface entre o computador e o cérebro humano e um exoesqueleto para permitir que um paraplégico... Porque, gente, chutar uma bola é algo altamente complexo. E a tecnologia que ele trabalha permite isso. Quer dizer, com investimentos adequados, a gente tem a possibilidade de pessoas lesionadas fazerem coisas que são proibidas. Pensa bem. Isso já existe. O que precisa? Investimento. Quanto tempo ele teve lá? Isso é um problema o quê? Vai dizer que as pessoas não estariam interessadas? Estariam. Quem é que decide qual é a fonte de interesse? Deu para entender como existe uma certa manipulação aí, de informação, de tudo, para parecer que está ruim? Então, quando você vê determinadas redes, o mundo está ruim por quê? Porque você assiste uma rede de televisão? Então, a gente tem que ampliar o nosso horizonte para fazer uma análise mais precisa da realidade. Então, eu acho que o mundo está melhorando barbaramente, as possibilidades são grandes. Agora, qual o papel do espírita? O papel do espírita seria ser um formador de opinião, né? Seria trabalhar na espiritualização. Como assim? A gente tem uma tarefa muito importante. Existe mesmo vida após a morte? Não é uma pergunta relevante? Quem pode responder? Então, você que é um espírita, que é médico, você que é um espírita, que é dentista, você que é espírita, que é cientista, você que é espírita, que é professor, fazer pesquisas sobre isso. Porque o espiritismo, você até pratica no centro espírita, mas espiritualização do planeta é uma tarefa pessoal. Então, você na sua área de atuação, levar a espiritualização. É uma tarefa soberba, incrível. Agora, é claro que você tem que ter certeza no que está trabalhando. Então, é possível provar a vida após a morte? Sim ou não? É papel de quem é espírita ou de quem não é espírita? A quem interessa mais? Então, não interessa a sua área de atuação. Você pode trabalhar para isso? Sim. E é uma coisa bacana, incrível, até porque com a democratização você já tem algumas ferramentas de acesso que antes nós não tínhamos. Que antes havia o domínio das fontes de informação, havia um domínio da tecnologia, uma limitação de acesso muito grande. E hoje não. Você pode, se quiser. Agora, você tem que abrir seus horizontes, né? A proposta espírita é de lutar contra o materialismo. Não convencer as pessoas. E começa onde? Do materialismo em você. Então, não basta dizer que é espírita, tem que viver como se isso fosse verdade. Essa é a proposta espírita.